Oi, eu sou a Adri Toigo, do canal Educação Física com Vinho, e esse é o 9º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, eu te apresentei as diferenças básicas entre estudos observacionais e estudos de intervenção. Hoje, vamos falar muito rapidamente sobre a questão de pesquisa e a escolha do tipo de estudo. Não dá simplesmente para ter uma ideia brilhante para a tua questão de pesquisa e sair por aí pesquisando de qualquer jeito, porque pode dar ruim. Se não queres explodir o teu estudo como um todo, então fica comigo. Agora, produção, roda a vinheta! A pesquisa clínica envolve um processo sistemático de etapas sequenciais que orientam o desenho, o planejamento e a análise dos dados. A primeira etapa consiste em delimitar o problema e formula uma pergunta de pesquisa específica que possa ser respondida por meio de uma sequência de passos metodológicos. A segunda etapa consiste em desenhar o estudo e planejar os métodos de seleção dos participantes de pesquisa e do método de avaliação das variáveis, de modo que todo o processo esteja claro e mapeado. Mas a escolha do delineamento não deve ser feita a bangu. O delineamento vai depender do objetivo da pesquisa e da natureza do fenômeno a ser avaliado, ou seja, cada problema de pesquisa vai ter um determinado método que vai servir melhor para responder a pergunta norteadora, tentando minimizar ao máximo o risco de enviesar os estudos. Então, presta atenção! Primeiro, tu formulas a pergunta e só depois decide sobre o delineamento mais eficaz para responder. Ai, eu queria muito fazer uma pesquisa qualitativa. Como eu já te falei no vídeo anterior, existem diversos tipos de estudo e classificações dependendo do propósito dessa pesquisa. Assim, a definição do delineamento pode partir da natureza da questão de pesquisa. Mas recapitulando rapidamente, os estudos descritivos descrevem populações e podem ser do tipo relato de caso ou série de casos. Os estudos analíticos avaliam relações que podem ser do tipo ecológico, transversal, caso-controle ou de coorte. E, finalmente, os estudos de intervenção buscam causa e efeito e podem ser quase experimentais ou ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro dos estudos de intervenção. E se tu não te lembra o que é um estudo de intervenção, eu vou te deixar linkado aqui no card. Dependendo do delineamento, questões de pesquisa de diferentes naturezas podem ser respondidas. Aliás, dependendo da quantidade de questões a serem respondidas em um mesmo estudo, talvez a gente precise lançar mão de mais de um tipo de estudo. Mais ainda, a escolha do desenho também precisa levar em consideração fatores como tempo e recursos disponíveis, assim como tipos de participantes e de variáveis. Como uma moeda que tem dois lados, todos os delineamentos possuem vantagens e desvantagens. Vamos lá! Mesmo que eu tenha te falado que o ensaio clínico randomizado é o padrão ouro na pesquisa científica, não necessariamente é a melhor escolha para todas as situações. Por exemplo, quando a variável preditora não é passível de manipulação, um delineamento observacional vai ser mais apropriado. Se o objetivo de um estudo for avaliar a influência do uso de esteroides anabólicos androgênicos na preparação para uma competição de fisiculturismo, na ocorrência de doenças cardíacas, um delineamento observacional vai ser o indicado porque a variável preditora, que nesse caso são os esteroides anabólicos androgênicos, não pode ser manipulada porque nas doses utilizadas pelos atletas vai ter efeito nocivo na saúde. A escolha entre os delineamentos observacionais depende da natureza descritiva ou analítica da questão de pesquisa, da distribuição das variáveis no tempo e dos recursos disponíveis. Em um estudo de intervenção, a escolha depende de como a variável preditora, que é a intervenção,
vai ser atribuída aos grupos controle e grupo intervenção. Se for de forma aleatória, será um ensaio clínico randomizado. Mas se for por conveniência, vai ser um delineamento quase experimental. Lembra que nem sempre dá para sortear as pessoas que vão receber a intervenção. E aí eu vou te dar um exemplo. No estudo realizado pela professora Nádia Lopes, sob minha orientação, e eu vou te deixar a referência desse artigo no primeiro comentário fixado aqui embaixo, ela testou uma intervenção motora baseada na prática do hóquei em 2 turmas de escolares. Essa intervenção foi realizada durante as aulas de educação física escolar, então a professora Nádia não podia simplesmente sortear em uma mesma turma quem ia ou não participar das aulas de educação física tradicionais e quem ia para as aulas de hóquei, porque sendo a participação das crianças obrigatória nas aulas de educação física e sendo só um professor responsável pela turma, o que as crianças que não foram sorteadas iam fazer no horário da aula? A solução foi sortear entre as turmas da manhã e da tarde qual ia fazer as aulas de hóquei na educação física e qual ia seguir com as aulas de educação física tradicionais. Ou seja, os alunos que eram os participantes da pesquisa não foram randomizados nas 2 condições de intervenção. Então, não dá para dizer que foi um ensaio clínico randomizado. O correto foi caracterizar esse estudo como um quase experimental. Se ficaste até aqui, é porque gostaste do conteúdo, então, se puderes, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não vai te custar nada é deixar um like. Comenta o que achaste desse vídeo aqui embaixo e se puderes nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente sempre te avisa sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variáveis e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! A escolha dos delineamentos observacionais. A escolha entre os delineamentos observacionais, ou seja, os alunos eram